Então, nesta noite vamos falar de nutrição genômica ou alimentação adequada. Como nós vimos até agora, fomos criados, não vamos esquecer disto. Aquele Criador, quando criou as células, da forma que precisa produzir a energia, então Ele mesmo indicou quais os alimentos bons para produzir energias. É a mesma coisa, quem fabrica o carro sabe exatamente que tipo de combustível precisa usar para aquele determinado motor. Então, ele mesmo determinou quais os alimentos deveriam ser. Imagina, células de Adão é a mesma célula da gente hoje. Por quê? Todos nós somos seus descendentes. Então, célula que Adão tinha de 23 cromossomos para a gente? Passou ou não passou? Passou. As necessidades de nutrientes naquela época, pode até dizer que quantidade seja diferente. Agora, qualidade, variedade, não são iguais? Principalmente depois do pecado. Antes do pecado eu não digo que precisava tanto, mas é depois do pecado, toda a necessidade que Adão tinha, nós temos hoje também. Porque são mesmas células, mesma condição de pecado. E ele vivia mais de 900 anos naquela época, né? E nós vivemos hoje com todas as mudanças que houve depois do dilúvio, principalmente. Então, hoje nós vivemos por volta de 110, 120 anos, né? Bom, então, diante dessa criação, nós vamos entender sobre a alimentação. Sobre a alimentação. A alimentação baseada na célula. Isso que nós precisamos entender. Para isto, espero que vocês deixem tudo de alimentação em relação ao sentimento, conhecimento, ou então alimentação, até eu digo, moral. Porque muita gente quer fazer assim, tal alimento é bom para tal coisa. Hoje, realmente, a nutrição funcional está enganando o mundo todo. A nutrição funcional. Porque hoje nós sabemos que tal nutriente é bom para tal coisa. Até minha sogra sabe disto. Fiquei surpreso, porque ela está com 84 anos este ano, e um tempo atrás ela me diz: olha, você precisa comer bastante melancia. Logo a melancia que eu não gosto muito, porque melancia simplesmente quando come, vai embora tudo. Então não acho na melancia algum nutriente necessário. É água, lógico, água doce, né, contida na fibra de melancia. Aí eu perguntei, por que eu tenho que comer bastante melancia? Aí ela diz, porque tem bastante licopene. Levei um susto. O quê? Minha sogra sabe de licopene? Que é isso? Aí perguntei, onde a senhora leu? Ah, eu li no jornal, porque tinha uma seção de ciência e a saúde, lá dizia, olha, precisa de licopene. Aí perguntei, para que serve licopene? É bom para a sua próstata. Hã? Por que minha sogra está interessada na minha próstata? Que coisa!
né? Gerson, você responde porque sua sogra está interessada na sua próstata? Aí eu fiquei, opa, tá querendo demais, não tá? Hoje existe nutrição funcional que fala de exatamente essas funções específicas de determinados nutrientes. Veja aqui, até fala prescrição. Hoje, nutrólogos, nutricionistas, literalmente prescreve. Prescreve o quê? Determinados nutrientes. Se você for nas lojas naturais que vendem suplementos vitamínicos, etc., principalmente nos Estados Unidos, você não imagina a quantidade de cápsulas, comprimidos e pós. Entre cápsulas, tem uma cápsula que está fazendo um sucesso lá no exterior, que está aqui no Brasil. Pó de açaí. Lá fora chama-se açaí berry. A turma acha que açaí é da família de morango, que não é, mas é como vai de pó, então o pessoal acha. Na Coreia também hoje a açaí berry está fazendo um sucesso. E no ano retrasado estivemos em Sydney, Austrália, para fazer um programa desse para a comunidade coreana de Sydney. E daí um senhor me aproximou e diz assim: você é do Brasil? Sim, sou do Brasil. Porque o senhor conhece? Não, eu conheço através de açaí berry. Viajamos para os Estados Unidos e compramos cápsula de açaí berry porque foi apresentado para nós que é muito bom para a insônia. E a minha esposa tem insônia por mais de 20 anos. E ela tomou açaí berry, a cápsula, e está dormindo, que é uma beleza. Portanto, lá no Brasil deve ter bastante, né? Lá é barato. Olha, o quilo de açaí berry está por volta de R$50. Aí, mais ou menos $25, 1 quilo. E aí ele pensou, calculou, então é de graça, porque comprou aquela cápsula, que não sei quantas gramas que tem, quase que $1. Então é muito caro, né? E aí ele queria ter esse açaí berry em pó de um preço mais acessível. Aí eu entendi. Eu posso comprar e mandar para o senhor, não tem problema nenhum. Só que, lá no Brasil, eu tomo açaí berry de tigela e eu não durmo. Não me dá sono. E aí, o que você toma de tigela? Sim, lá a gente toma de tigela. Nada de pó, mas é fruta fresca. É? Não pediu. Sabe que pessoal hoje, por causa dessas funções, na realidade açaí berry, tal de açaí na tigela que a gente conhece melhor, sabe o que tem? Tem antocianina. Todo alimento que tem coloração mais ou menos roxa, bem escura para preto, tem antocianina. Um excelente aliviador de artrites e protege cérebro. E hoje coreanos comem só feijão preto. Por quê? Até faz tofu de soja preta. Porque lá na Coreia tem soja preta. Então com aquela soja preta ele faz tofu. Eu já vi tofu preto.
troço feio que dói. Por exemplo, licopene é bem conhecido. Depois que a turma entendeu que licopene é bom para a próstata, homens que já tiveram essa informação e que têm certa condição, vai no restaurante um pouco chique. Por quê? Lá tem tomate assado. E eles descobriram, em vez de tomate fresco, no tomate assado tem muito maior concentração de licopene. Então, homens estão comendo licopene, tomate assado, molho de tomate e assim por diante. Vê se pode, para onde que o mundo está caminhando? Para onde? Nós não podemos estar enganados disto. Eu sei que licopene é excelente, assim como alfa e beta-caroteno é, zeaxantina é, luteína é, aqui é só meramente um exemplo. Todos esses elementos contidos nos alimentos de origem vegetal, no alimento de origem animal não tem nada disto. Todos esses elementos funcionam como antioxidantes. Por isso que alimento de origem vegetal tem grande vantagem em relação aos alimentos de origem animal. Porque tem antioxidante abundante. Outra vantagem de alimentos de origem vegetal, tem ricas quantidades de fibras. Principalmente frutas têm fibras de excelente qualidade. Verduras nem tanto. Verduras têm fibras, só que a qualidade de fibra das verduras, folhas principalmente, são celuloses. Celulose é uma fibra, um carboidrato de grande cadeia, portanto não absorve muito bem a água. Agora, fibras bem pequenininhas, moléculas bem menores, pequenininhas, principalmente chamada pectina, que está contido na maçã, na ameixa, no pêssego, na banana, todas as frutas têm pectina. Excelentes fibras para absorver bastante água. Portanto, quando você come as frutas à vontade e toma água, faz atividade física e você tem agora calma e tranquilidade, então o intestino funciona, que é uma beleza. Tenho certeza que algumas pessoas que tiveram uma certa dificuldade com a constipação intestinal, hoje não tem mais aqui. Até está fazendo demais, né? Não estão? A Hélida, pelo jeito, está fazendo demais. Está com vergonha? É? Ué, que vergonha! Está saindo? Bom, por quê? Tem fibra. Alimento que nós comemos não está cheio de fibra? Tá. Não estão tomando água? Não estão exercitando? Uhum. Agora, o coração não está bem mais feliz, alegre, calmo? Sim. Então, há de funcionar. Há de funcionar. Não precisa fazer esforço. Para alguém que já tem esse problema por muito tempo, pode ser que ainda não esteja funcionando, mas continue. Logo, logo vai ser igual uma pasta de dente novo. Vai embora. Não precisa fazer nenhum esforço. Então, todos os alimentos de origem vegetal são ricos em antioxidantes, ricos em fibras. Isso já é
Grande vantagem. Outra vantagem de alimento de origem vegetal é totalmente balanceada, equilibrada em nutrientes. Não existe nenhum alimento de origem vegetal que seja concentrado. Não existe. Todos os alimentos de origem animal é totalmente concentrado, com exceção de leite. Leite materno totalmente equilibrado. Naquele líquido tem carboidrato, proteínas, gorduras, sais minerais, vitaminas, tem de tudo. Nenê que amamenta no peito tem constipação intestinal? Não tem. Se começa a tomar leite de vaca, aí começa a constipação intestinal. Aparentemente é o mesmo, quase mesmo líquido, não é? Só que leite de vaca provoca constipação intestinal, leite materno, não. Que coisa, né? Impressionante. Fora de leite, todos os alimentos de origem animal é extremamente concentrado. Por exemplo, ovo é concentrado? É extremamente concentrado em proteína e gordura. Gema de ovo é puro colesterol. Puro colesterol. Branca, clara de ovo é pura proteína, albumina. Carne é concentrada? Totalmente concentrada em gordura e proteína, porque sua composição da membrana da célula animal é gordura e proteína. Nada de fibra, nada de fibra, nada de antioxidante. Aves, não é a mesma célula animal? Peixes, não é célula animal? Então, todos os alimentos de origem animal são extremamente concentrados em proteína e gordura. Outra coisa, queijo é concentrado? É bem concentrado. Para fazer 1 quilo de queijo necessita de 8 a 10 litros de leite. Então é muito concentrado. Iogurte é concentrado? É concentrado. É bem concentrado. Quando a gente faz iogurte sobre nada, o soro, não é? Então é concentrado. Naturalmente, não tanto quanto queijo, manteiga, mas é concentrado. Agora, tofu, vamos pular para alimento de origem vegetal. Tofu é concentrado? Muito concentrado, muito. Tem que fazer leite de soja e coloca o sal ou limão, então tem soro que sobre nada. Então é concentrado. Todo tipo de azeite ou óleo é concentrado, todos. Por isso que não é bom usar óleo, azeite. Mas sim, coma grão de arroz integral. Já tem gordura lá? Tem. De melhor qualidade do que óleo de arroz. Por quê? Quando extrai o óleo dos grãos dos cereais, o que acontece? Tem que aquecer para poder separar de água a gordura. Então, quando é separado, a água não se mais dissolve na água. A gordura não se mais dissolve na água, não é mesmo? Por exemplo, da soja extrai óleo? Extrai. Quando você deixa de molho a soja e depois bate com a água, lá tem gordura? Tem gordura. Agora, separa a gordura e a água? Não separa.
aquela gordura antes de aquecimento, então é totalmente solúvel na água. Por isso que é muito fácil para digerir, porque é solúvel na água. Agora, quando extrai pelo aquecimento, então a estrutura da gordura muda e não é mais solúvel na água. Isso é muito, muito difícil para digerir. Por isso, vocês podem tomar azeite, usar azeite. Melhor forma de usar azeite é comendo azeitona. Que bom, né? Azeitona, nós fizemos questão de todo dia ter azeitona. Porque é muito boa a gordura que tem na azeitona. Só que a azeitona que oferece ainda é um pouco salgado, né? Meio salgada. Sabe como que vocês podem preparar azeitona muito boa? Vou dar uma receita. Simplesmente compra azeitona. Quem mora perto de São Paulo, na zona cerealista, azeitona de boa qualidade. Por volta de 9, 10 por quilo. Isso você come por muito tempo. 9, 10 por quilo, você compra uma azeitona muito boa, muito melhor que nós estamos usando agora. É salgadíssima. Então você deixa de molho na água. E você troca mais ou menos 3 a 4 vezes por dia. E troca durante 2 dias, sai todo o excesso de salmoura que está lá. Então a azeitona não tem nenhum gosto. E daí você coloca na água o sal, a salinidade que você gosta, e coloca a azeitona lá, nessa água com sal. Se alguém quiser incrementar um pouquinho, pode colocar uma folha de louro e um dente de alho. Aí a azeitona, depois de uns 3, 4 dias, começa a pegar aquele sabor. Então, eu gosto assim. Gosto não se discute, né? Então, simplesmente colocando, tirando o excesso de salmoura e você ressalinizando com teor de sal menor, aí você pode deixar na geladeira e fica 10, 15 dias tranquilamente. Então, comer azeitona é muito bom, em vez de comer simplesmente azeite. Todo tipo de óleo é concentrado. Então, se puder evitar, é melhor. Por isso que aqui a gente não oferece frituras, por exemplo. Saiu alguma vez fritura? Acho que não, né? Refogar arroz também a gente não usa óleo, usa água para refogar. Vocês sabem fazer arroz integral? É a coisa básica, né? Podia ter dado uma aula de como fazer arroz integral, né? Mas vai tentando, testando, vocês vão conseguir. Muito bom. Como comer segundo a necessidade de célula? Segundo a necessidade de célula. Nós conhecemos quanto de nutriente nós precisamos? Conhecemos ou não? Não. Não precisamos conhecer, porque nosso Deus Criador é que nosso nutricionista. Como que eu posso saber disto? Um nenê está amamentando, está com 4, 6 meses, ou até 8 meses, vamos dizer. Nenê sabe o que é licopene? Sabe o que é beta-caroteno? Não sabe de nada. E a mãe é nutricionista, nutróloga, vamos dizer, melhor. E é pediatra.
Então tem muito e muito conhecimento e sabe exatamente qual é a necessidade nutricional do seu filho. Exatamente não, né? Sabe pelo conhecimento. Então, a mãe, imagina, médica, dá para amamentar? Porque está trabalhando, então não dá para amamentar. Então, substitui e ainda oferece papinha, né? Bom, ela mesma prepara papinha porque filho é seu. E daí, tudo balanceado, segundo a necessidade, calculando peso, altura, idade. Então, essa mãe pediatra fez melhor papinha do mundo para seu filho, dentro de todo o conhecimento. Aí chegou tal grama, tantas gramas precisa comer agora. E aí está dando. Quando der primeira colherada, nenê vai receber. Oh, que delícia! Minha mãe é pediatra e nutróloga. Que sorte que eu tenho de nascer nessa família. Vai segunda. Mamãe, muito obrigado. Mais. Ai, terceira, quarta, décima. Aí chega no 12º por aí, nenê já. Aí mamãe olha, ô filhinho, você só comeu metade. Mamãe é pediatra, nutróloga. Quer ver certificado? Está aqui. Você precisa comer o resto que preparei, que você precisa. Aí o neném, aí duvida um pouco. Então mamãe já começa a fazer meio palhaçada, né? Olha, neném fica abismado, não, maravilhado. Aí, não é tão bom não. No início era tão bom, agora. Aí nenê decide, próxima vez não vou ser enganado, eu vou prestar atenção. Aí mamãe agora é helicóptero. Aí mamãe fala assim, filhinho, abre a boca. Aí mamãe fica brava, né? Porque tem que dar. Nenê não abre. Então essa vez, colher aqui, outra mão. Abre a boca. Aperta a bochecha. Aí enfia. Aí o neném, que troço ruim. Que troço ruim. E ainda é mal educada. Doutora mal educada. Jogar fora. Nenê conhece alguma coisa? Como que sabe? Sem conhecer. Como que sabe? Melhor que barriguinha cheia? Não. Como que sabe que está com barriguinha cheia? Não é barriguinha cheia, não. É gosto. Gosto. Vamos ver de novo. Vamos ver como o nosso Deus nos alimenta. Ele alimenta exatamente fazendo isto. Lembra disto? Ainda bem, né? Tá. À medida que come, oh, que sabor gostoso. Se for gostoso, coma à vontade. Primeiro princípio alimentar é isto. Coma só os alimentos gostosos, saborosos. Nosso Deus é bom, não quer dar coisa ruim para a gente. Só quer dar coisa gostosa. Por exemplo, hoje chupei de novo a manga.
manga que nós colhemos. Eu vou dividir, tá? Seu Dalmo e o Sulino, vou dividir. Mas as maduras eu já comi todas. Fica comigo? Esperto. Como aquela manga é sem fibra, wireless, aí é muito doce, muito gostoso. É pequenininho, mas é bem saborosa. Hoje, depois que terminei de comer, aí subi antes de escovar dente, aí peguei 4 mangas pequenininhas, descasquei. Descascar também é bem simples, porque descasca assim bem fininho, sai todinho. Aí peguei com a faca, comecei a comer. Primeira manga, muito boa. Segunda manga, muito boa. Terceira manga, médio. Eu tinha lavado 4. Quarta manga eu não pude comer, porque era azedo, esquisito. E era madura, mesma coloração. Não pude comer mais. Por quê? Porque o sabor mudou. Porque o Criador mudou o meu sabor. Ele alterou as células da língua, células gustativas da língua. Ele que alterou. Se eu der aquele para seu Dalmo, diria o quê? Ô rapaz, por que você está me dando isso? Tinha que dar antes e eu colhi também. Então você pode notar que a necessidade nutricional varia de pessoa para pessoa, momento a momento. Não existe nenhuma tabela, nenhum nutriente dito, você deve comer essa quantidade a cada refeição. Não tem. A minha necessidade de cálcio, por exemplo, num dia diferente do outro dia. Se eu fizer mais atividade física, desgastar, certamente eu vou precisar mais de cálcio, certamente. Agora, um dia eu fico só em casa, não saio e só fico sentado estudando e pouco alongamento, então eu vou precisar muito cálcio? Não. Deus, Criador, que tem que controlar, Ele controla perfeitamente, perfeitamente. Por causa disto, na natureza, onde o inimigo não atua, o inimigo só atua no ser humano, só. Por quê? Destruindo o ser humano, o restante é destruído automaticamente. Então, só quer destruir o homem. E hoje nós vemos o quanto o homem destruiu a natureza e a clima totalmente alterado. E realmente nós estamos vendo tudo isto. Uns 20 anos atrás a gente imaginava? Não. A gente só pensou progresso. Se progredir, então nós teremos um momento onde vida vai ser muito boa. Eu lembro o discurso do ex-presidente coreano, isso no ano 1968. Ele conseguiu o poder pela revolução militar e ele começou a desenvolver a Coreia. Naquela época a Coreia era uma miséria, passava fome, gente. Eu mesmo passei fome muitas vezes durante o inverno, porque naquela época a agricultura não é muito desenvolvida, então durante o inverno não tinha nada de verdura, porque não tinha aquele estufa. Então a gente armazenava o alimento. E quando terminar? Sabe que hoje Coreia do Norte passa assim. Até a gente chegou a fazer isto. Pega a casca do pino, ferve, bota um pouquinho de sal. Aquele caldinho é janta.
pino, pinheiro, árvore, pinheiro, não tem casca, tirava aquela casca e pegava a folha e fervia e tomava aquilo. Eu me lembro, um inverno a gente não tinha alimento e só comemos batata doce, que papai conseguiu armazenar. De manhã, batata doce cozida. Almoço, batata doce assada. Na janta, caldo de batata doce. Durante 3 meses. Aqui no Brasil, vocês nunca imaginam isso, né? Porque sempre teve a abundância de alimentos aqui. Coreia do Norte, hoje, turma passa fome. Desse jeito. Por isso que lá não tem nenhuma pessoa fofa. Se alguém quiser perder rápido, vá para a Coreia do Norte. E aí vocês vão sentir, que bom que cheguei aqui. Estou brincando, tá? Então, nós, por causa que o destruidor não atua nos seres vivos, com exceção de ser humano, nós observamos coisas interessantíssimas. Por exemplo, essa girafa da frente, só da frente, que é fêmea, lá de trás é macho. A fêmea é muito sensível, né? Então um dia começou a comer o osso do bicho morto. Aí namorado lá está observando, uai, o que será que está acontecendo com ela? Eu não estou com vontade de comer osso, aquela pirou. Eu acho que eu vou separar dela, né? Por quê? Imagina, girafa comer osso? Não pode. Ele é muito legalista, né? Não pode comer. Tal de vegetarianismo. Não tem nada de vegetarianismo, não. Tem vegetariano, sim. E aí, girafa da frente, comendo. Ai, que delícia! Nunca pensei que osso fosse tão saboroso. Por quê? Faltava fósforo e cálcio nessa girafa da frente. Cientistas pegaram girafa com revólver de anestesia, né? E dosaram tudo. Sabe que 5 dias depois de comer osso, não comia mais? Acabou. Não é que acabou o osso, acabou o apetite. Tendo osso ainda não comia mais. De novo, os cientistas anestesiando o animal, dosou os valores, estavam agora normais. Quem que alimentou? O Criador. Agora nós não temos dificuldade de dizer que Criador é nutricionista para todos os animais, inclusive você e eu, inclusive. Portanto, só coma o alimento saboroso, só. Quando o sabor desaparecer, mesmo que você pagou o buffet, não pensa no dinheiro, tá? Não pensa no dinheiro, mas pense na vida, ouvir a voz do Criador. Então, primeiro princípio, só comer coisa gostosa. Se alguém pensar, eu gosto de sushi, por exemplo. Bom, vocês não gostam de sushi, né? Picanha é melhor, né? Picanha é melhor. Eu gosto de picanha. Então você está com paladar pervertido. Paladar não segundo a vontade do Criador, mas é segundo a vontade do destruidor.
Porque na realidade, picanha é saborosa? Para saber isto, então, precisa dar para o nenê. Nenê que ainda não foi pervertido. Por quê? Inimigo ainda não consegue influenciar o nenê, porque ainda não tem como fazer escolha livre. Não tem. Então, o nenê, nesse aspecto, somente Deus que age. Nenê não estudou nutrição, não sabe qual é o paladar dos alimentos de origem animal, a não ser só leite materno. Bom, se der picanha para o nenê, vai gostar? Não vai. Se der leite de vaca para o nenê, vai gostar? Não. Por que não gosta de leite de vaca? Só porque no leite de vaca tem mais quantidade de proteína. Percebe? Percebe exatamente. Então, se você der nas duas mamadeiras, uma mamadeira de leite materno, outra mamadeira de leite de vaca, nenê vai preferir qual? Leite materno. Leite materno. Como que conseguiu analisar? Imediatamente. Levou leite para o laboratório? Não precisou. Porque Deus que diz, nenê, entendi. Esse daí é mais saboroso, mais gostoso. Se der pizza para nenê, queijo, nenê vai gostar? Chocolate, nenê vai gostar? Nada disto. Então, segundo princípio, tudo que nenê pode comer, o adulto também pode comer. Tudo que nenê recusa, adulto também deve recusar. Aí é a coisa mais segura que existe. Nenê gosta de café? Água colorida? Cevada? Glúten? Tudo que é concentrado, o nenê não vai querer. Porque sabe que coisas concentradas proporcionam um crescimento exagerado das células, multiplicação exagerada de células. Por exemplo, eu vim para o Brasil com 15 anos. Já disse que era miudinho, pretinho, feinho, raquítico, né? Era assim. Eu ainda não tinha entrado na adolescência, com 15 anos. Não sabia o que é namorar. Minhas colegas da escola, com 15, 14, 16 anos, não tinha característica feminina. Não tinha definido. Quem que falou? Definir. Entradas e saídas. Não tinha nada disto. Só tinha duas meninas da colega da turma que tinham um pouco de... E pessoas de 17, 18 anos também tinham mocinhas que não tinha. Por quê? Imagina, passava fome. Sabe quantas vezes por ano comia carne? Se alguma família comesse uma vez por ano, era muito. Isso no dia de aniversário do pai. E normalmente no dia de aniversário, então, matava uma ou duas galinhas, dependendo se a avó também morasse junto, então matava 2 galinhas. Se não, uma galinha só para aniversariante. Então, aniversariante ganha coxa. E o pai ganha coxa. Respeito. E mãe, sabe que come? Pescoço. Era assim. Então, comia bastante proteína, gordura? Não. Desenvolvia? Não.
Aí quando eu cheguei aqui no Brasil, por exemplo, colegas da turma, né, com 16 anos assim, já totalmente moça, olhei assim, parece já uma senhora. Uau! Como que conseguiu assim desenvolver tão rápido, né? Porque nunca vi na Coreia. E aí, essas senhoras, moças jovens, né? Até tendo filhos. Eu me lembro no colégio, no IAE, no terceiro ano colegial, foram ao acampamento e aprontaram, tinha que casar. Eu não entendia, como que pode casar com 18 anos? De onde apareceu? O que é isso? Bom, naquela época eu comecei a namorar. Começou a adolescência, né? Comecei a namorar, mas assim, o que é namoro, hein? Eu não tinha, assim, muita coisa entendido, que vocês já eram muito avançados, né? Aí quando comecei a entender, o Brasil é um país bom, bom demais. Com 16, 15 anos já são gente grande. Lugar bom. Coisa que me chocou muito, muito. Como a gente morava no centro de São Paulo, Avenida São João, né? Então, a Praça da República era bem pertinha. E à noite, quando ia para a Praça da República, tantos casais assim, grudados, e eu fechava assim. Porque na Coreia, mesmo casados ou namorados, paquerando, ninguém segurava a mão naquela época. Ninguém. Homem andava lá na frente, mulher ir atrás. Era assim. Bom, né? Solta aí, rapaz. Meus pais, por exemplo, até hoje, jamais segura as mãos. Cultura. Eu também, mesmo aqui no Brasil, segurar a mão da moça, eu achava... Aí, fui chutado. No terceiro ano colegial, comecei a namorar. Né? Comecei a namorar. Jamais segurei na mão. Né? Porque segurar na mão, para mim, é coisa de um casal já, declarado, né? No papel. Como que vou segurar na mão? Então, simplesmente encostava até aqui. Né? E aí, mocinha já queria casar. O quê? Casar? Eu tenho que estudar ainda? Aí, logo que entrei no cursinho, fiz terceiro ano e cursinho junto. Logo que entrei no cursinho, então mal podia levar para casa, né, que era bem perto do colégio, o IAE é velho, né? Antigo IAE. E aí logo ela diz, você não serve. Tá bom, se não servir, fazer o quê, né? Aí arrumou outro mesmo, da mesma classe. E logo que formou colegial, eles casaram. Formou uma família muito linda. Eles casaram. Eu assustei. Casar? Casar com 18, 19 anos? Aqui no Brasil casa rápido, né? Com 15, 16 anos casa. E ainda tem filhos. Na Coreia, hoje mudou muito. Hoje, ali as pessoas nem casam mais. Né? Nem casam. Mas, em média, casa com 29, 30, 32. Depois de estabelecer uma segurança econômica, aí é que casa. Né? Oi? Já é bom, né? Muito bom.
Hoje, Coreia mudou totalmente. Meninas de 12, 13 anos já são totalmente definidas. Por quê? Depois de 88, mudou radicalmente toda a alimentação da Coreia do Sul. Entrou tudo que é do Ocidente, então McDonald's, Pizza Hut, e agora depois de 90, assim, o boom da economia fez com que tivesse tudo. Tudo. Então hoje o pessoal come que só. Então, meninas de 12 anos já são totalmente mocinhas. Aquele casal de amigos que vieram de Campinas, né? Que visitou a Coreia, e ele mesmo falou, o homem, olha, coreanas são lindas. Quer voltar lá. Em março está voltando para lá, né? Bom, ele faz negócio lá, né? Faz negócio na China, coisa da China. Mas ele quer ficar na Coreia. Por quê? Que educado. Mocinhas são bonitas, né? Muito bom. Quando você cresce rápido, desenvolve rápido, lembre que isso nunca é coisa boa. Nunca. Porque isso diminui a longevidade. Você morre mais rápido. Por quê? Porque célula normal tem número definido para multiplicar. Imagina uma mocinha de 12 anos já estão totalmente desenvolvidas, que ele diz é bem precoce, não é? Que na realidade deveria ser por volta de 15, 16, 17 anos na realidade. Mas é que mocinhas de 12, 13 hoje na Coreia também já estão totalmente desenvolvidas, portanto, vai acontecer o quê? Longevidade vai encurtar. Por isso que quem é bem fofa, longevidade encolhe, porque já multiplicou demais, rapidinho. Por exemplo, japoneses que vivem muito tempo, existe algum fofo? Não existe, nenhum. Realmente, japoneses são muito disciplinados, conseguem comer, assim, quantidade... eu respeito essa disciplina dos japoneses. Não sei aqui no Brasil como é. Também é? Tem essa cultura, mais ou menos? Mas os japoneses realmente comem... Cada refeição é arte. Cada refeição é arte. Tanto prato, maneira de preparar, coloração que tem, a combinação que tem, forma de servir, é arte, ritual, coisa assim, fora de sério. O brasileiro come como? Vai no churrasco e tá lá. Hã? Renato, coma igual nenê, tá bom? Realmente, se você comer igual nenê, aquilo que nenê pode comer, você também come. Nenê comeria arroz integral, papinha de arroz integral? Comeria? Então você come arroz integral, não papinha, mas é bem feito, porque tem dente. Nenê comeria trigo integral, pãozinho integral? Comeria. Nenê comeria todo tipo de frutas, fazendo raspadinho de maçã, comeria? Come. Pera, come. Manga, come de todo tipo de frutas. Então, os adultos também podem comer todos os tipos de frutas. Comeria batata? Chuchu?
Giló, raramente come também. Come. Então, tudo que nenê come, adulto também come somente. Que bom, né? Agora praticamente acabou sobre a alimentação. Vocês fizeram uma minhoca na cabeça de que a alimentação tem que ser isso, combinação aquilo, não sei o que, não sei o que. Nada de dificuldade. Quando você tem referência que a célula tem que ser alimentada com nutrientes necessários, quantidade necessária, no momento certo, aí células vão funcionar muito bem. Simplesmente todo nutriente que entra é para a célula receber o clique. Então tem que oferecer nutriente adequado. Quantidade adequada. Só quem que pode determinar? Só o Criador. Mais uma coisa, lembre que alimento que você está comendo neste exato momento serve para, a partir deste momento até a próxima refeição. Então, somente quem que pode alimentar você determinado nutriente, aquele que conhece do seu futuro. O Criador somente conhece qual ou quanto você vai comer a próxima refeição. Então, neste momento, ele que me alimenta. Já que esse indivíduo vai comer daqui 6 horas, que vai gastar tantas calorias, e desse nutriente vai gastar mais, etc. Ele que calcula tudo do seu futuro, então ele que vai alimentar. Ele que vai dar gosto para alimentar. Portanto, meus queridos, a nutrição que nós conhecíamos de questão de conhecimento, não de sabedoria divina, isso na realidade não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Porque o Criador alimenta exatamente. Por exemplo, aqui está o macaco da ilha de Zanzibar, na África. Quando esse macaco come essa folha e flor, imediatamente corre para um tronco onde nativos da ilha queimaram as lenhas para fazer carvão. E acha exatamente o carvão e come carvão. Está comendo carvão. Parece chocolate, né? Oh, que carvão gostoso! E aí cientistas analisaram aquelas folhas. Deve ter alguma toxina. E eles acharam toxinas. Como que o macaco sabia que nas folhas que ele comeu tinha toxinas? O macaco mesmo sabia? Não. O macaco não sabia. Mas quem que sabia? Criador. Certamente naquela folha também tinha nutrientes que o macaco precisava. Mas também tinha o quê? Toxinas. Então, através de carvão, Deus encaminhou para neutralizar, absorver as toxinas. Outra figura, outra foto. Aqui está um fenômeno interessante que acontece na primavera no Alasca. Aqui é uma montanha muito íngreme. Aqui é o chão e as cabras estão subindo. E aqui está esse filhotinho, subiu tão alto. Para chegar neste local, as cabras viajam em média 15 a 20 quilômetros, até passando correntezas. E quando chega nessa montanha íngreme, aqui não tem nenhum capim, elas começam a lamber. Lá tem sal que elas precisam.
Quem que diz para essas cabras dirigirem 15, 20 quilômetros e lamber? 3 dias de lamber, então volta para seu habitat normal. Quem que direciona tudo isto? Só o Criador. Então lembre que o Criador conduz o que você comer. Por isso que Cristo disse: não vos inquieteis por o que comer, por o que beber, por o que vestir. Quem que sabe? Papai do céu sabe e alimenta. Quando você alimenta dessa forma, você fica realmente feliz da vida. Por quê? Você acabou de permitir para Papai do céu fazer a sua vontade aqui na terra. Então você sente, oh, como comi bem. Como comi bem, porque comi exatamente aquilo que o Criador havia preparado para mim naquele momento. Em relação à vitamina B12, acho que já conversei, alguém perguntou, mas vou falar mais uma vez, agora pouco mais de detalhe. Vitamina B12 realmente não existe no reino vegetal. Isso eu vou aceitar da forma que hoje a nutrição moderna fala. Algumas pessoas já acharam vitamina B12 através da fermentação de mandioca. Eu vou desconsiderar. Algumas pessoas acharam nas algas marinhas vitamina B12. Também vou desconsiderar. Tudo isto. No reino vegetal não tem vitamina B12. Portanto, quem faz alimentação estritamente vegetariana tem deficiência de B12. Isso é coisa lógica para ser humano. Coisa lógica. Sabe o que o ser humano pensa? Se não comer aquele nutriente, então eu tenho deficiência. Mas para Deus jamais é. Jamais. Daqui a pouco eu vou falar. Mas interessante que também foram descobertas as transformações, as fermentações que acontecem a partir de bactérias que convivem conosco no tubo digestivo. Tanto na boca como no intestino tem bactérias que transformam cobalto, é uma substância, em cobalamina, que é vitamina B12. Portanto, você não necessita de forma nenhuma vitamina B12. Por que eu posso confirmar isso, afirmar? Deus fez uma coisa. Por produzir vitamina B12 pela fermentação de cobalto no tubo digestivo, e assim ele fez com que produzisse uma substância no estômago chamado fator intrínseco. Esse fator intrínseco produzido no estômago não é aproveitado no estômago, mas sim é aproveitado lá na parte final do intestino delgado, na região de íleo. Por quê? Lá é que absorve vitamina B12. Então, vitamina B12 produzida no tubo digestivo necessita de fator intrínseco produzido pelo estômago. Se não tiver fator intrínseco, vitamina B12 não é absorvida no íleo. Se Deus fabrica fator intrínseco no estômago, então ele estava já programado fazer transformação de cobalto em cobalamina pelas bactérias. Mais uma coisa. Na Bíblia tem uma história de seca e fome em Israel. Na época de profeta Elias, durante 3 anos e meio,
nada de chuva. E Deus falou: Elias, você vai para naquela região. Eu sei que lá também não vai chover, mas eu vou manter. Vá procurar a viúva naquela região de Sarepta e você vai ficar lá. Aí Elias foi. Quando chegou lá, uma viúva estava assando última porção de pão. Era a última porção de farinha e azeite. Desculpe, tá? Mas para mim, Elias, muito cara de pau. Chegou. Ô mulher, você pode me dar primeiro para mim? Aí a mulher olhou. Olha, é a última porção. Depois de comer isso, não tenho mais comida. Então eu e meu filho, comendo isto, a gente está esperando para morrer. Aí Elias pediu: me dá primeiro. Não é cara de pau? É muito cara de pau para mim. Nunca pensou, né? Pensa que Bíblia é santa? É santa, mas tem essas coisas. E aí mulher dá. Olha aí, mulher dá esse pão. Então certamente era mulher cristã, né? Certamente. Não tem nenhuma explicação dessas coisas na Bíblia, mas a gente pode entender. E daí a Bíblia registra que naquela casa não faltou a farinha e azeite. Não faltou o quê? Farinha e azeite. Tinha frutas, castanhas, folhas, batatas. Só comeram farinha e azeite. Faltou B12? Se faltou, Elias estaria de que jeito? Poderia agora ir para Monte Carmel para poder ter aquele grande evento? Jamais. Durante 3 anos e meio, não tendo vitamina B12, a pessoa morre. Pessoa morre. Elias morreu? Viúva de Sarepta morreu? Filho dela morreu? Para Deus transformar um nutriente em outro nutriente, é questão de colocar alguns átomos a mais ou menos. Coisa tão simples, tão simples. Vocês lembram de tabela periódica na aula de química? Qual é a diferença entre hidrogênio e hélio? Só questão de um próton a mais, um nêutron a mais, um elétron a mais. Se Deus colocar um elétron, um próton, um nêutron, muda o átomo completamente. Muda ou não muda? Muda. Para ele providenciar o nutriente que nós precisamos, é fácil ou simples? Muito fácil. Por isso que hoje eu entendo, realmente entendo, no fim do tempo, o justo viverá pela fé. Pela fé. Talvez por causa disso que Deus não deixou vitamina B12 no reino vegetal. Para quê? Para que nós possamos aceitar o que Deus disse para a nossa época. Quando criou, Deus disse em Gênesis capítulo 1, 29, somente sementes e frutas serão mantimentos para vocês. Depois do pecado, em Gênesis capítulo 3, verso 18, mas o que
os animais comiam ervas, adicionou, também vai ser alimento para vocês. Depois do dilúvio de Noé, Gênesis capítulo 9, verso 3, ele adicionou mais os animais, menos sangue. Agora, no deserto, em Levítico capítulo 11, e também outros capítulos, mostra qual alimento deve ser dentro de alimentos de origem animal, animais limpos e imundos. Depois disto, não tem mais nenhuma menção em relação à alimentação, mas tem uma menção. No dia 6 de junho de 1863, através da senhora Ellen G. White, deu novamente para os remanescentes qual deveria ser o alimento. Interessante, quando a gente lê o relato dos histórias dos pioneiros dos adventistas, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 200 e pouco. Naquela época, os adventistas comiam carne de porco, tomava café, fumava, e ninguém tocava nesse assunto. E um irmão adventista começou a falar: olha, segundo o meu estudo de Levítico, carne de porco não deve ser comida, porque é animal imundo. Sabe qual foi a mensagem de Deus? Falou para a senhora Ellen G. White: escreve a carta para ele, dizendo o seguinte: não pregue sobre esse assunto. Agora não é momento para falar de carne de porco. Fala para ele, quando chegar no momento certo, Deus vai conduzir. Não para de pregar sobre questão de saúde, questão de carne de porco. Quando eu li isso, fiquei assustado. O quê? Porque na minha mente, que eu nasci no lar adventista, comer carne de porco é? Que pecado. Inaceitável. Comer carne de pecado, carne de porco, é coisa que, não, isso jamais, porque já foi incutido. Mas naquela época, os adventistas comiam carne de porco. Sabe qual era o assunto maior que carne de porco? Era a organização da igreja. Deus começou a conduzir. O povo precisa organizar. E todo mundo não queria organizar. Por quê? A organização fez o quê? Expulsou cada membro por causa que eles acreditavam na mensagem adventista, mensagem de advento. Guilherme Miller começou a proclamar, não foi? E daí veio Cristo? Não. Quando não veio, cada igreja expulsou. Então eles tinham uma resistência para formar uma organização, uma igreja. E daí Deus diz: agora organize a igreja. E assim, em maio de 1863, a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi organizada. Menos de um mês, então Deus manda a mensagem de saúde. Se alguém quiser estudar mais, está registrado nos capítulos 54 a 59 de Mensagens Escolhidas, volume 2. É conteúdo íntegra da mensagem que foi dada para a senhora Ellen G. White. E a partir daquela data, até 1905, então,
Deus constantemente deu a mensagem de saúde, aprimorou mais. E o único livro que a senhora Ellen G. White deixou para nós hoje sobre a saúde é A Ciência do Bom Viver, que ela escreveu de início até ao fim. Outros livros que nós temos hoje na igreja sobre saúde, por exemplo, Conselho sobre Saúde, Medicina e Salvação, Temperança, o que tem mais? Conselho sobre Regime Alimentar, Mente, Caráter e Personalidade, volume 1 e 2. Todos esses livros são compilações. O que é compilação? Compilação é tirar de várias fontes, todas as fontes da senhora Ellen G. White. Seja artigos escritos para revistas, cartas para algum indivíduo, livros que ela escreveu. Então, os depositários por assunto ajuntaram e assim formaram esses livros muito valiosos. Mas eu recomendo vocês estudarem primeiro A Ciência do Bom Viver. Lá vocês vão encontrar uma mensagem muito equilibrada. Muito. Nesse livro, a senhora Ellen G. White fala sobre alimentação, somente 60 páginas. Praticamente é 10% de todo o conteúdo de A Ciência de Bom Viver. Mas quando você estuda primeiro o livro, o Conselho sobre Regime Alimentar, que impressão que dá? Reforma de saúde é só comida, só comida. Precisa estudar a ciência de bom viver. Depois disto, vamos detalhar, estudar outros livros. Tá bem? Então, última recomendação, última mensagem para remanescentes está onde? No Espírito da Profecia. E lá diz o quê? Vamos agora ter alimentação estritamente de origem vegetal. Naquela época, isso 150 anos atrás, ela dizia, ainda podemos usar natas de leite, cremes de leite, queijo não. Desde naquela época, tá? Queijo não. Ovos. Falava isto. Mas ela deixou assim, chegará um tempo que mesmo esses alimentos não serão mais seguros. Para mim, já chegou esse período. Já chegou há um bom tempo. Agora a decisão de cada um de vocês. Viver somente pela fé. Sempre esperando que a graça divina é suficiente para mim e sempre ser conduzido da forma que Ele conduz toda a sua criação. Bom, vou terminar por aqui sobre a alimentação.